Lá em Gênesis, no capítulo 1, eu acho que todo mundo conhece, conta sobre a criação do mundo. Quando Deus cria o sol, a terra, os animais, as estrelas. E no versículo 3 de Gênesis, diz assim: Disse Deus, haja luz, e houve luz. E isso no versículo 6, no 9, no 11, no 14, no 20, no 24 e no 26. E logo após que tem essa palavra, disse Deus, haja luz, houve a luz. Então, quando Deus fala algo, algo acontece. E isso é fato. É desde do princípio. E como Ele é imutável, a gente pode ter certeza que ainda hoje, quando Ele fala algo, a realidade é mudada, a atmosfera é transformada e cativeiros são mudados. Enquanto eu pensava sobre isso, o Espírito Santo perguntou: o que você precisa que eu faça por você? O que você precisa que eu faça na sua vida? Em qual área você precisa de uma mudança? Você precisa que o seu cativeiro seja mudado? E muitas vezes a gente pensa: Deus sabe tudo que eu passo. Ele sabe todos os problemas que eu tenho. Ele sabe como está minha conta no banco. Ele sabe que talvez eu não tenha dinheiro para pagar a conta de amanhã. E eu não preciso falar para Ele, porque Ele conhece. E, de fato, Ele sabe tudo que a gente precisa e tudo que a gente necessita, mesmo antes de nós sabermos que a gente precisa daquilo. Só que Ele quer que nós venhamos até Ele, nos prostremos diante dEle e expomos o que a gente sente, expomos a nossa situação, expomos aquilo que a gente precisa e que a gente acha que a gente necessita. E um dos fatores é porque se a gente não fala para Ele, quando essa situação é resolvida, quando Deus age nessa área, a gente acha que aquilo era realmente para acontecer. Não, isso já ia acontecer, isso ia se solucionar. Foi porque, sei lá, eu trabalhei 1 hora a mais, foi porque eu trabalhei os fins de semana, então eu consegui pagar essa conta. Mas quando a gente expõe para Ele, a gente ora para Ele, pedindo para Ele mover a nossa situação, quando aquilo acontece, a nossa mente diretamente pensa: foi Deus que agiu. Foi Deus que fez isso, foi Deus que abriu essa porta e não foi por mim, foi por Ele. Então, toda a glória é dEle. E a gente compreende isso. Em Marcos capítulo 4, os discípulos de Jesus estão no mar. E Jesus está na popa do barco e ele está dormindo. E vem uma tempestade enorme e começa a entrar água dentro do barco. E os discípulos começam a ficar todos apavorados. E eles chegam até Jesus, acordam ele e falam: Jesus, não te importas que a gente morra? Só que Jesus, ele sabia da tempestade, porque ele é Deus, então ele sabia que estava tendo uma tempestade. Só que Jesus não fez nada até que os discípulos viessem a ele e falassem: olha, Jesus, está acontecendo isso, isso, isso. E quando Jesus acorda, ele se levanta e ele diz: aquiete-se, acalme-se. E o vento se aquietou e fez-se completa bonança. Basta uma palavra e tudo ao nosso redor se transforma. O que você precisa que Deus faça por você? Peça que Ele diga apenas uma palavra basta, para que a sua situação seja mudada e seja transformada. Que nessa noite nós possamos colocar diante dEle toda a nossa situação, todas as nossas aflições. Ele conhece e entende todos os seus medos, todos os seus anseios, todos os seus choros, as crises que você tem de desespero. Ele entende todas e Ele quer mudar o seu cativeiro e transformar a sua realidade. Eu convido os irmãos a inclinar as cabeças e fechar os olhos. E conte para Jesus o que você necessita, o que você quer que Ele faça. Peça que Ele diga apenas uma palavra, que uma palavra basta para que a sua situação seja mudada. Senhor,
O Senhor conhece todos os corações, Pai, nesse lugar. O Senhor conhece as situações. O Senhor sabe todas as dificuldades, todos os medos, Pai. Talvez alguém que precise de cura, Pai, uma solução financeira. Que o Senhor diga, Pai, apenas uma palavra para o seu povo, para que a nossa situação seja mudada, para que nós possamos ver e provar do sobrenatural de Ti. Em nome de Jesus, Pai. Amém.